Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje daremos continuidade ao nosso estudo do Catecismo. Nós estamos vendo, começamos no bloco anterior, sobre a criação do homem. Como criou Deus o homem? Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Nós vimos no bloco anterior que o homem foi criado à imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Nós vimos também que o homem e a mulher foram criados em seu estado adulto. Foram criados com pleno conhecimento de todas as coisas que eles precisavam saber para exercer o mandato cultural que foi dado ao homem, de cuidar do jardim e cuidar da natureza e dos animais. Nós vimos também que o homem recebeu de Deus um preceito, que significa um pacto estabelecido por Deus, sobre o qual cabia ao homem a obediência. Deus proibiu o homem de comer de uma determinada árvore do jardim. Nós não sabemos se era maçã, se era pêssego, o que era. A tradição humana diz que Eva comeu a maçã, mas ninguém pode afirmar, na verdade, que fruta era aquela. A fruta em si não era venenosa, não trazia nenhuma malignidade, a árvore em si não tinha nada demais. Foi uma árvore escolhida por Deus, a qual ele proibiu que o homem comesse dela. O fruto em si não tinha malignidade alguma. A proibição de Deus que pesava sobre aquele fruto é que trouxe a condenação ao homem. Então nós vimos que o homem não respeitou a ordem de Deus e caiu. E a queda trouxe um resultado que se estendeu a toda a humanidade, porque Adão era o representante de toda a humanidade perante Deus. Se ele tivesse tido a capacidade de obedecer, todos os benefícios advindos disso seriam também estendidos a toda a humanidade. Por isso, a necessidade da representatividade quando se faz um pacto. Dois países estão em guerra. Então, eles nomeiam um representante para que faça um acordo com outro país. Esse acordo que é feito por esse representante, ele é estendido a todo o país. Isso é um pacto. O pacto de Deus com o homem, feito lá na criação, ele é estendido a toda a humanidade. Não geneticamente, mas por um decreto divino que está acima de todas essas coisas. Então, na queda de Adão, caímos, eu digo assim, nesse tempo verbal, caímos todos. Todos tornamo-nos pecadores na queda de Adão. Nós vimos no último verso do nosso capítulo anterior o que nos diz o apóstolo a esse respeito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Então Deus fez esse primeiro pacto com Adão. O pacto foi quebrado, o pecado entrou no mundo e faz parte da vida de todos os nós. Tanto que não existem pecadores condenados e santos salvos. Existem sim pecadores condenados e pecadores salvos pela justiça perfeita de Cristo. Nenhum homem, após a queda, traz em si
a capacidade de viver sem pecado. Nós ofendemos a Deus todo dia, de muitas formas diferentes. As pessoas têm em si um sentido de que o pecado é o sexo, o pecado é sexual. Se a pessoa se abster do sexo, ela não está pecando. Mas não é assim. Nós temos 10 mandamentos, dos quais o sexo é um só. Não adulterarás. O resto nós temos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para si imagens de barro ou escultura. Não as adorarás nem lhes prestarás culto. Não usarás o santo nome de Deus em vão. Guardarás os sábados para louvar o seu Deus, que hoje é o domingo. Honrarás pai e mãe, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, e por aí vai. E nós temos uma série de prescrições na Bíblia que se compõem juntamente com esses 10 mandamentos, numa série de preceitos impossíveis ao homem. Se fosse possível a um único homem em toda a história da humanidade cumprir todos os preceitos de Deus, não haveria necessidade da encarnação, não haveria necessidade de Cristo, não haveria necessidade da cruz do Calvário. O homem seria salvo pela sua própria capacidade. Então, no seu estado atual, o homem perdeu aquela capacidade de optar entre o bem e o mal que Adão tinha. Quando Adão caiu, a comunhão com Deus foi perdida. E o homem, caído como estamos, presta atenção no tempo verbal, caído como estamos, não tem mais essa capacidade de restaurar a comunhão perdida. Somente em Cristo, Deus chama o homem de volta para a sua comunhão. Vejamos o que nos diz o apóstolo. Carta aos Efésios, capítulo 2, verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Todo o Novo Testamento, todo o Velho Testamento caminha nesse sentido. As pessoas são salvas pela fé, são salvas pela graça, são salvas por Jesus Cristo. Não existe em toda a Bíblia uma história de uma pessoa que foi salva por seus méritos próprios. Procure e tente achar. Não existe. As pessoas são salvas pela fé. O que é a fé? A fé é um dom de Deus. Não é uma capacidade natural desenvolvida pelo homem. E como fica a responsabilidade do homem face à soberania e determinação de Deus? O homem é sempre, antes e depois da queda, um ser responsável. Para isso, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A mente racional que Deus deu ao homem não serve somente para que ele se relacione com Deus, para que ele domine sobre a terra e sobre os animais. Essa mente racional do homem torna o homem responsável perante Deus. A responsabilidade não depende da capacidade, não depende da liberdade, não depende de nada. Nesse caso, os prisioneiros que estão na cadeia poderiam fazer o que quisessem. Eles não têm liberdade, mas eles têm responsabilidade. Eles têm regras e normas a serem cumpridas. A responsabilidade não pressupõe capacidade, a responsabilidade não pressupõe liberdade. A responsabilidade pressupõe a existência da lei e um poder político, espiritual, seja lá o que for, superior que julgue o homem em função dessa lei. E nós não temos nenhuma lei superior à lei de Deus. Nós não temos nenhum poder superior ao poder de Deus. Então todos nós somos responsáveis perante Deus. Porque todo homem tem a consciência de Deus. Todo homem tem a lei de Deus escrita nos seus corações. É isso que nos diz a Bíblia. O homem é responsável
pelos seus atos em toda e qualquer situação. Deus é o Criador Supremo. Deus cria o bem, Deus cria o mal, para a execução do seu plano eterno. Mas o homem é o sujeito da ação, ele é responsável por tudo que faz durante essa vida terrena. Deus não salva o homem pela sua própria capacidade. Deus salva o homem pela sua graça, pela justiça que tem em Cristo Jesus. Todos os nossos pecados, quando nós somos chamados por Deus, quando nós somos justificados por Deus, todos os nossos pecados são imputados a Cristo. Aliás, já foram, não apenas quando ele morreu na cruz, mas antes da fundação do mundo. E a justiça de Cristo é imputada àquele pecador que foi salvo, que continua pecador, mas salvo pela graça de Deus. Então, o que representa essa luta dentro do homem? Do espírito buscando a Deus e do corpo, da mente carnal, do ego, buscando desesperadamente as coisas do mundo. O homem vive em luta consigo mesmo. E só pode ser tirado desse dilema terrível pela graça de Deus. Vejamos o que nos diz o apóstolo. Livro de Romanos, capítulo 7, versos 23 e 24. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desventurado homem que sou, diz o apóstolo, quem me livrará o corpo dessa morte? Quem me livrará o corpo dessa morte? Deus, em Cristo, pode livrar o homem desse desespero. Não tornando o homem santo, o que é impossível, mas dando ao homem a sua graça em Jesus Cristo. Quando o homem deixa de confiar em si mesmo e entrega a sua vida nas mãos de Cristo, confiando que só Ele viveu uma vida sem pecado, só Ele morreu uma morte de valor infinito, porque a pessoa de Jesus é o Verbo de Deus. Só Ele ressurgiu dos mortos, só Ele foi elevado à destra do poder de Deus, e só Ele intercede por aqueles que receberam a salvação. Então isso é o que pode trazer o alívio, a responsabilidade e a dualidade que existe dentro do homem. A confiança cega em Deus e em Cristo. Não irracional, mas a confiança que vem pelo conhecimento. Porque Deus se revelou a nós pela Escritura. Você quer conhecer a Deus? Você pode conhecer pela Bíblia. Não por palavras vãs ditas por religiosos sem compromisso com a Escritura. Toda a revelação que Deus nos traz está na Escritura. Tudo o que for dito além ou a quem está condenado como maldição. Você quer conhecer a Deus? Confie na sua Bíblia e em nada mais. Se algum pregador te diz alguma coisa, confira palavra por palavra do que ele fala com a Escritura. Porque o apóstolo nos diz, mesmo um anjo vindo do céu, se disser a você algo diferente do que está na Escritura, que seja maldito. Ele não usa palavras brandas. Ele diz anátema, amaldiçoado. No livro do Apocalipse está lá escrito que aquele que acrescentar alguma coisa, aquele que retirar alguma coisa da Escritura, perderá a sua parte da árvore da vida. Está condenado, está amaldiçoado. Esse é o peso da Escritura.
E se você ama a Deus, você foi amado antes por Deus. E se você ama a Deus, você vai procurar o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus só está na Escritura. Essa é uma obrigação do homem, desde a sua criação até o final do mundo. Procurar o conhecimento de Deus. Adão convivia com Deus ali no jardim. Adão conhecia a Deus profundamente. Você não pode ter amizade de uma pessoa sem conhecê-la. Você não vai se casar com uma pessoa sem conhecê-la. Você não vai fazer um negócio com uma pessoa sem conhecê-la. Por que então o homem acredita que pode se relacionar com Deus sem conhecer a Deus? Por sensações, por experiências. Se nós nos entregamos a relacionamentos na nossa vida pessoal, por sensações, experiências pessoais, nós vamos quebrar a cara em todos os relacionamentos. O relacionamento pressupõe conhecimento prévio. E assim é o relacionamento de Deus com o homem. Esse é um mandato cultural que o homem recebeu de Deus na sua criação, que tem validade eterna. Vejamos o que é a vida do homem. Nenhum ser criado, nenhum animal criado, digamos assim, ele tem vida própria, ele tem existência própria. Mas os seres espirituais, que inclui a alma do homem, depois de criados por Deus, eles são imortais. A morte é uma ilusão que o homem tem nessa vida material. Morre o corpo, a alma continua viva. A alma, como nós dissemos no nosso primeiro bloco, é a mente do homem, é a cultura do homem, é a história do homem, a personalidade do homem, tudo está ali na alma, que é imortal. O homem jamais perderá a sua personalidade. Do contrário, qual seria o sentido do julgamento final? Se o ser que está ali, se a pessoa que está ali, não sabe por que está sendo julgada. Qual seria o sentido desse julgamento? Seria uma farsa grosseira. O homem não perde, depois de criada a alma, ele não perde jamais a sua personalidade, a sua cultura, o seu conhecimento. Então, o homem é um ser imortal como os anjos. Nosso corpo vai envelhecer, o cabelo vai cair, o joelho começa a doer, a coluna se dobra, e finalmente o homem é dito que morre, mas não morre, só o corpo que morre. Essa não é uma boa notícia para todo mundo. Para grande parte da humanidade, melhor seria que a morte fosse um fato real. Porque logo após a morte, a alma se dirige para o seu estado final, no céu ou no inferno. Deus é glorificado por cada alma que é salva e se dirige ao céu. Deus é glorificado por cada alma que é condenada e vai ao inferno. Ele está lá no inferno pela determinação divina, para pagar pelas afrontas que ele fez a Deus durante essa vida. Deus é glorificado no inferno, Deus é glorificado no céu, Deus é glorificado nesse mundo, Deus é glorificado em qualquer lugar. Deus é glorificado nos confins do universo, Deus é glorificado no centro da terra. O vírus mais simples, uma ameba, um corpo celeste de proporções gigantescas, tudo glorifica a Deus. Na Bíblia está escrito, porque Deus é santo. A glória de Deus enche todo o universo, toda a terra. Em tudo está a glória de Deus, nos céus, nas árvores, na vida criada. A glória de Deus enche toda a terra, enche todo o universo. E o homem
que deixar de glorificar a Deus por isso, sofrerá a penalidade, porque o homem é responsável por todos os seus atos e responderá por ele algum dia. Se Cristo assumiu o seu pecado, você não vai passar pelo julgamento final. Se você acha que você vai conseguir méritos para a sua própria salvação, você vai responder por isso no juízo final. Aquele que crê não está julgado, não será julgado. Aquele que não crê já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Essa é uma obrigação do homem, que não tem nada a ver com a capacidade ou com a liberdade do homem. Tem a ver com a lei e com o juiz supremo, que é Deus. Vamos ver alguns outros fatos a respeito da criação do homem. Que é o seguinte: a teoria da evolução. Há muitas décadas, nós somos ensinados nas escolas públicas e particulares que o homem evoluiu de uma primeira célula viva que surgiu no seio dos mares. A teoria da evolução não é um fato científico, é uma teoria. E é aceita por todos os homens como um fato científico. Isso é inexplicável. Porque hoje nós temos pouquíssimos cientistas respeitáveis que apoiam e confirmam a teoria da evolução. Por que isso? Quando Darwin, Charles Darwin, é um homem inglês relativamente complexo, mas ele é muito conhecido por todo mundo, porque ele é o autor da teoria da evolução. Quando ele publicou o seu livro chama-se A Origem das Espécies. O mundo científico ficou eufórico. A mídia, os homens, todo mundo aceitou aquilo como provindo de um gênio brilhante. Realmente proveio de Satanás. Não podemos negar jamais que Satanás é um gênio brilhante. Ele instigou essa pessoa a fazer isso, pelo mandato de Deus. Porque os demônios não possuem vontade própria. Eles fazem aquilo que foi determinado por Deus. E Deus, muitas vezes, nos manda o ministério do engano. Ele fecha os ouvidos, ele cega os olhos dos homens, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, para que não sejam salvos. Deus manda o ministério da salvação, Deus manda o ministério do engano, todas as coisas provêm de Deus. E essa teoria da evolução é uma das coisas mais bárbaras perpetradas em nome da ciência. Por quê? O primeiro fóssil de primatas que deu sustentação a essa teoria foi uma brincadeira de estudantes, onde estudantes universitários pegaram dentes de macaco, mandíbulas de homem, cérebro não sei das quantas, envelheceram eles por um processo artificial, enterraram num sítio onde eles sabiam que iria ser escavado, deixaram ali por um tempo. Quem já fez uma universidade sabe perfeitamente que esse tipo de brincadeira é característico de estudantes. Então esse foi o princípio da teoria. Uma brincadeira de estudantes que resultou numa catástrofe científica. Então, o primeiro fóssil primata que sustentou essa teoria foi originado numa brincadeira de estudantes.
Segunda coisa, até hoje, arqueólogos escavando durante séculos em todo o mundo, jamais encontraram um fóssil de uma espécie intermediária. Jamais. Os fósseis ainda dizem não à teoria da evolução. A segunda coisa é uma lei física que é facilmente explicável de uma forma leiga. É o seguinte, todos os sistemas naturais deixados à sua própria natureza, eles vão se deteriorar, eles não vão evoluir. Se você deixar hoje um copo de leite fora da geladeira, amanhã cedo você não vai ter um copo de requeijão, você vai ter um copo de leite azedo. Ele se deteriorou. Da mesma forma, todas as coisas da natureza se deterioram. Seria impossível para uma coisa deixada ao seu próprio destino evoluir. Outra coisa que a teoria da evolução não explica é o seguinte: de onde veio o mar? De onde veio a terra? De onde veio o sol? Ele parte de uma coisa que já existia. Isso não explica nada. Então, é o seguinte, a teoria da evolução é uma farsa. É ensinada pelos homens na escola como uma verdade inconteste que nunca foi comprovada. Esse elo perdido nunca foi achado e nunca será achado. O único elo válido e comprovado entre o homem e Deus é um só, que está revelado na Escritura. É Jesus Cristo, o Deus encarnado que trouxe ao homem a salvação. Terminamos por aqui esse bloco da criação do homem. Por enquanto, irmãos, oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.